Então, existe uma dimensão total da linguagem, de significante e significado, que permeia o mundo da própria linguagem. Por exemplo, o doutor Eugene Nida, que é um dos maiores especialistas, ele construiu uma teoria muito boa para a tradução, que é a por equivalência dinâmica. Né? Ele trabalha essas questões que muitas vezes assustam até alguns quando leem a Bíblia, quando alguns símbolos ou signos linguísticos eles não aparecem dentro daquela perspectiva que o nativo propriamente da língua portuguesa tem. Por quê? Porque o autor ele foi lá estudar a Gênesis, a evolução da própria linguagem. E para estudar isso, ele não só se valeu do campo simbólico da linguagem, ele se valeu do campo ampla e exclusivamente histórico da linguagem, que é a sua evolução semântica, que é a sua evolução de conceito, de significado que vai se assumindo no decorrer da história. A literatura bíblica ela está carregada de simbolismo mitológico na sua própria linguagem. E, portanto, eu só posso dizer que o Salmo 74 não tem absolutamente nada a ver com a travessia do Mar Vermelho, que, portanto, quem tenta afirmar que aquilo ali tem a ver com a travessia do Mar Vermelho, que Deus quebrou a cabeça dos grandes peixes para Tarinim, desconhece, aí a gente está falando de quê? De paradigma indiciário. Desconhece a própria ideia da produção do texto. Que o próprio texto tem que estar no seu contexto, como, por exemplo, és tu, Senhor, Deus meu, desde a antiguidade, Rei do universo, tu que dividiste as águas e quebraste a cabeça do monstro marinho. Ora, se você pega a historicidade do texto, o momento em que esse texto está sendo escrito, você tem um texto pós-exílio, justamente um texto em que o escritor ele está se reportando a Tiamat. Está se reportando a Tiamat. Ele está trazendo um conceito, uma ideia, uma ressignificação. Ele está fazendo o que se pode até chamar aí de uma mímese, que era algo muito comum entre os judeus, os gregos. E ele chama de Deus desde a antiguidade, não o Deus de Israel. Ele tem apenas uma reprojeção do Deus que ele havia assimilado quando estava em Babilônia. É simples. Porque senão, é onde a gente diz que são os indícios. São os indícios. Claro, professor, são os indícios, por isso é paradigma indiciário. O professor, esse gênero literário, né, esse gênero aí é chamado de mito de combate. O que é o gênero de mito de combate? Quando você tem um problema cosmogônico, por exemplo, no caso lá de Marduk e Tiamat, dentro do imaginário, né, religioso, geográfico, ou seja, estava faltando água no rio Eufrates, estava acontecendo algum problema no rio. Então, dentro do imaginário religioso, era quem? A Tiamat, que estava impedindo essa água de vir. Aí você vai ter o panteão de Deus, onde o Deus maioral chama o seu filho. No caso, chama Marduk. Marduk trava uma batalha com a Tiamat. Marduk ganha essa batalha. O que é que esse Deus maioral dá para o Marduk? A cidade de Babilônia. Professor. Só que quando você vai para o livro de Daniel, lá nós temos um mito de combate, quando o ancião de dias convoca Miguel para acabar com aquele problema, aí você já muda, já não é mais um problema cosmogônico, já era um problema mais o quê? De guerra. Ali, não de dois deuses, mas uma guerra entre dois povos. Aí você já vê que o livro de Daniel não está dentro do mesmo contexto de textos que foram escritos onde? No período da Babilônia. Ou seja, ele já é lá no período grego. Então você começa a ver por essas linguagens, por isso que a diacronia, quando ela é estudada seriamente, né, porque assim, é muito fácil de um cara vir no canal e dizer, ele tem que estudar, e se ele quiser refutar, manda artigo lá para a doutora Lourdes, manda uma resposta para ela. Não, eu não preciso disso.
Apenas mostro que a diacronia, ela como uma abordagem, se realmente, de fato, o cara quer usar a diacronia, ele vai ver que a própria Bíblia hebraica, no que tange o Cronos, né? Porque a palavra diacronia, né, sobre o tempo, né? Então, assim, você vê que os próprios escritos não batem com o seu tempo. Entendeu, professor? Então, onde tem um problema? Deixar claro aqui, ô Rabelo, deixando claro que eu fui um dos principais recomendadores da obra da doutora Maria de Lourdes. Eu sou um dos maiores divulgadores, que é uma obra fenomenal. E o fato dela empregar método... Olha, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu tenho aqui uma obra em que eu pude contribuir para o projeto. Isso aqui foi uma dissertação do mestrado do professor, que agora é doutor Marcelo Daniel Rodrigues. Aqui na página 27, e eu li a obra. E na época eu disse que eu não concordava. Mas a literatura passou a um vício, claro, de linguagem conceptual. Olha aqui, olha o que ele vai dizer isso aqui. Olha só, Rabelo, o que ele vai dizer aqui na página 27. A hipótese levantada é de que é possível resgatar o método histórico crítico como método válido e científico, coisa que eu concordei, tanto que eu ajudei na pesquisa, que pretende a objetividade. É claro que tanto que foi resultado do meu projeto, que na época eu já estava desenvolvendo, que eu compartilhei com ele também. Na interpretação, olha só, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vou repetir. A hipótese levantada é de que é possível resgatar o método histórico crítico como método válido e científico, que pretende a objetividade na interpretação, preste atenção agora, pelo método da análise diacrônica. Legal. Tem um livro que as pessoas que gostam do assunto deveriam ler, Inimigos de Saussure. Tá? É interessante, mas eu quero trazer à tona para vocês, vou deixar escrito aqui no site, no espaço do professor, aí algumas obras, como André Meillet, aliás, André Martinet, Karl Vosler, né? Análise semântica das línguas naturais, deveriam ler. E esse daqui, que todo mundo conhece, todo mundo tem, já viu, que é o pomo da celeuma. Se essa questão aí de sincronia e diacronia é um método ou não. Este livro aí, o senhor conhece. Ferdinando Saussure. Tá? Inimigos de Saussure, quem são? Roman Osiris, escola russa. Escola totalmente diferente da escola da qual Saussure saiu. Saussure se forma na Universidade de Leipzig, né, na Alemanha, e nós temos que entender o seguinte, quando nós falamos de Saussure, nós temos que entender que ele foi o pioneiro disso aí, grande homem, só que ele não deteve, como era uma coisa que foi sistematizada com ele ali, naquela ocasião, né, ele teve ali também os seus contrapositores, e um deles foi Jacobson. Você vai ler como Jacobson, mas no russo não tem o J, no I, né? Então, Jacobson se afasta de Saussure, do que se chama método, né? Interessante que quando Saussure transforma a dicotomia da linguística sincrônica e a diacrônica e o primado da descrição sincrônica num princípio metodológico. Foi Saussure que fez, não foi o Zipov. Ele teve seus discípulos, assim como o Zipov, Jacobson também teve seus discípulos. Então, foi o que eu falei para você hoje, ele aqui. Depende da escola, da maneira como você lê. Então, a leitura não é uma coisa simples. Você não está lendo um gibi, um livro qualquer. Quando você lida com esse tipo de gente, seja Luiz Gelmsleve, da Escola de Copenhague, seja quando você lê os neocriticismos da escola americana, você está lendo uma coisa diferente, você não está lendo a mesma coisa. É que as pessoas tomam uma coisa pelo seu todo, né? E isso é muito ruim, porque acaba
tomando uma ideia pela causa. Agora, isso é muito importante, professor. Essa leitura, esse tipo de leitura, não se aprende de um dia para o outro. Leva anos, leva anos. Da mesma forma que o senhor levou anos para escrever esse livro que o senhor colocou em mãos aí, colocou na tela aí, ao qual eu... Da mesma forma, você vai levar anos para entender isso aqui.